Olá, amigos que acompanham o estudo A Verdade da Vida aqui no canal do YouTube da Seichonoye do Brasil. Agora, no período de festas, nós entramos em recesso aqui na sede central da Seichonoye do Brasil e o preletor Heitor Miyazaki não está gravando as aulas do estudo A Verdade da Vida. Mas não fique triste, calma, fique conosco no canal. O preletor Heitor Miyazaki gentilmente gravou as respostas das perguntas que os senhores enviam para o e-mail estudoaverdadedavida@sni.org.br. E durante o período de festas, então, o conteúdo inédito, todas as quartas-feiras, aqui no canal do YouTube, às 20 horas, será do preletor Heitor Miyazaki respondendo essas perguntas. Evidentemente, para o público presencial e os senhores poderem usufruir desse recesso, porque muitas pessoas viajam, as aulas serão retomadas somente na terceira semana de janeiro, o qual voltamos às quartas-feiras na sede central da Seichonoye do Brasil com o estudo A Verdade da Vida. Primeira parte, então, com as perguntas e respostas respondidas pelo preletor Heitor Miyazaki. E na segunda parte, nós iremos veicular o SNCast, o conteúdo de áudio, que é um podcast da Seichonoye, proferida pelos preletores da Seichonoye. Aí os senhores poderão conhecer aqui no canal do YouTube o nosso SNCast e, se desejarem, acompanhar os demais programas nas plataformas de áudio existentes. Ok? Então fique com a primeira parte com as perguntas e respostas e depois com o podcast SNCast da Seichonoye. Muito obrigado! Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Feliz Ano Novo. Não custa nada dizer Feliz Ano Novo. Caso você tenha ouvido 1.000, 1.500, 2.000 vezes Feliz Ano Novo, agradeça e pense, muito obrigado. É uma oração, que assim realmente será feliz. E não reclama outra vez você já me falou, não importa o que tenha falado, o importante é que está desejando a você um Feliz Ano Novo. Que assim seja. Né? Então vamos à primeira pergunta. Masculino, 39 anos, solteiro, apendicite, o que fazer? Esse é um tema que é bem abrangente e, às vezes, dependendo do médico psiquiatra, pode ter um parecer um pouco diferente, mas, no geral, ela tem uma causa só, ok? A apendicite era caracterizada pelo um bloqueio que acontece inteiramente na vida da pessoa, causado por algum medo, algum temor, algum susto, algum trauma que ela passou. Esse medo de quebrar um padrão é uma característica de pessoas que têm esse problema. Então ela torna-se conservadora. E por que tem medo de quebrar um padrão? Ela, justamente por não querer sofrer, porque consequentemente é uma situação de um dia, algum momento ter passado de mudar alguma situação e daí para frente a decisão tomada não deu certo. Então o medo de quebrar um padrão e essa pessoa fica apegada a relacionamentos, a profissão por medo de seguir outro caminho. Então ela se apega a alguma coisa, com medo de aqui estou mais seguro, então aqui estou mais seguro. Então se apega a amigos, as amizades que tem, a profissão, com medo de mudar de emprego. Então esse conflito prejudica a sua felicidade por excesso de apego, excesso de medo. Excesso de apego, excesso de medo. E ela tende a juntar muitas coisas desagradáveis, alguns lixos mentais, alguma mágoa, ressentimentos, acreditando que deve se trancar, ficar fechado igual um caracol e que merece continuar sofrendo. Aí é outro detalhe, merece continuar sofrendo, existe atrás disso o sentimento de consciência do pecado. A ideia do pecado que tem que sofrer, que tem que passar, é outro problema que está gerando sofrimento para quem sofre de apendicite.
Presa nessa solidão, nesse padrão, a pessoa torna-se suscetível ao ataque de bactérias, porque ela não fica com aquela harmonia, fica guardando um monte de coisas, pensando coisas desagradáveis e, consequentemente, passa a ser vítima de bactérias, porque não está em total harmonia com tudo, nem com ela mesma ela não está em harmonia, ou seja, ela também não perdoa a si própria e é responsável por uma série de infecções. Então, o detalhe aqui, onde fica o apêndice? Onde fica a apendicite? Fica na região do intestino grosso. Intestino grosso. Bom, sobre o intestino grosso, Dr. Frank Capra diz o seguinte: quem sofre com problema no intestino grosso é hipersensível, muito emotivo, né? Então, pessoas que vivem muito a emoção e pouco a razão. Qualquer coisa ela fica emocionada e muitas vezes acaba, no momento quando fica emocionada, preocupada, muita preocupação, tende a dirigir-se para o sentimento negativista. Então você tem passado por algum trauma que o deixou com medo de tudo, disso, daquilo, e por isso você, diante da sua emotividade, sofre mais do que muitas pessoas. Então, é uma coisa que alguns fatos que acontecem, tanto para você como o outro, com os amigos, por exemplo, passaram pela mesma situação. Os amigos já superaram, já estão sorrindo, indo avante, e você já está trancado naquela tristeza, pensando naquilo que aconteceu. Então, isso acontece muito e você precisa aprender a superar, deixar de ser dominado pelo medo de fracassar, medo de adoecer. Então, depois nós vamos falar o que você tem que fazer. Algum fato passado deixou temeroso de algo? Você não é que Deus deixou, não é que sua vida é medrosa, que a sua vida é temerosa, não. Isso é decorrente de um fato vivenciado numa vida anterior, ou na infância, algum fato que aconteceu quando você estava na barriga da mamãe, ou quando você nasceu. Um fato dessa situação ficou registrado no seu inconsciente. Ou mesmo, sua mãe pode ter passado por uma série de problemas, uma série de medo, algum trauma, um susto muito forte. O que fazer? Leia o livro. Então, antes de mais nada, lembre-se, Cristo disse: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade libertará. Então, por amor a si próprio, não deixe de ler os livros da verdade. Quanto mais livros da verdade você for lendo, mesmo que no começo não entenda, volte, leia, releia. Se não entender alguma palavra que você não sabe bem o significado, consulte o dicionário, de forma que você possa entender claramente o conteúdo, o significado. Leia, por exemplo, deixe na sua cabeceira, por exemplo, o livro Verdade e Orações, volume 1. Assim que acordar, além de uma prática que eu vou lhe dar, leia uma oração e todos os dias você vai vendo que vai renovando o seu interior. Leia o livro dos jovens. Esse livro Verdade e Orações, assim que se acordar, leia, antes de dormir, leia a mesma oração que você leu de manhã. Dia seguinte, leia outra oração. Verdade e Orações, volume 1, ok? No dia a dia, durante o dia, leia o livro dos jovens. Leia 5, 7 vezes o livro dos jovens. E outro fato que você tem que fazer periodicamente, rotineiramente, ler a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade para os antepassados, ok? Mas durante o mês, leia a Sutra da Cura Espiritual, durante o mês. Depois, então, passe a ler Chuva de Néctar da Verdade. Porque, na verdade, essa Sutra para a Cura Espiritual é para você e também ajuda alguns antepassados que ainda estão com ideia de doença. E fazendo isso todo dia, você vai começar a notar um bem-estar, uma autoconfiança maior. Terceiro, faça o Shinsokan mais caprichado. Leia bem, releia 2, 3, 4, 5 vezes. Primeira vez que você for praticar, a explicação que está no livreto do Shinsokan. Leia atentamente e procure entender. O objetivo principal do Shinsokan é você se unir a Deus, o seu eu verdadeiro, a sua vida, que é a vida perfeita de Deus. Está uno com Deus. Não é pensar que Deus está lá em cima, você está aqui na terra, não. Você está junto com Deus. Por isso que você inspira o ar, mentalizando que está fluindo a força vivificante de Deus, fluindo para o seu interior. E você bem segura o ar para ter a sensação,
a emoção de que Deus está dentro de você e você está dentro de Deus. Esse é um ponto importante do Shinsokan. Fazendo isso todos os dias, lendo o livro do jovem, depois leia A Verdade da Vida, volume 2 e volume 24. Volume 2 e 24. Isso vai te dar uma amplitude maior do que a vida. Você precisa voltar a mente mais para a vida e não para as coisas materiais. Volte a entender a vida, entender que no âmago da matéria, no âmago do seu corpo, existe um ser sumamente perfeito e maravilhoso. Então, você não foi criado com medo, você não foi criado com trauma, Deus não criou você diferente dos outros. Você é a mesma vida de todos. Apenas um fato que aconteceu numa das encarnações anteriores, ou nessa vida mesmo, e que te deixou dessa forma. Então, apenas você vai renovar, se purificar de tudo que aconteceu. Ao acordar, aquilo que eu falei no começo, você vai acordar, você vai ler o livro Verdade e Orações. Mas antes da Verdade e Orações, anote o que eu vou falar. Você vai repetir 20 vezes. Sou filho de Deus, tenho capacidade infinita, sou forte, sou corajoso, sou valente, sou abençoado, protegido por Deus. Sou filho de Deus, tenho capacidade infinita, sou forte, sou corajoso, sou valente, sou abençoado e protegido por Deus. Não fale por falar mecanicamente, igual o papagaio, sou filho de Deus. Não, você tem que falar com fé, com devoção, com fervor. Sou filho de Deus, tenho capacidade infinita, dá ênfase em cada palavra. Sou forte, sou corajoso, sou valente, sou abençoado e protegido por Deus. Repita isso 20 vezes da forma que eu disse. Da forma que eu expliquei, ok? Pergunta número 2, feminino, 63 anos, divorciada 2 vezes. Infância e juventude cheia de abusos sexuais e violência doméstica por parte da mãe. Meu pai, na maioria das vezes, era meu protetor. Fui rejeitado por minha mãe, ela tentou me abortar por 3 vezes. Meus pais são falecidos há mais de 20 anos. Meu primeiro casamento, eu tinha 16 anos, casei para me livrar da minha mãe. Esse casamento durou 6 anos com violência doméstica e abuso sexual. Tenho 2 filhos homens. Meu ex não aceitou a separação. Apesar de tudo, não consigo odiar ninguém. Ajudo a todos sempre que posso, inclusive aos parentes. Não tenho bom relacionamento com meus irmãos e meus filhos. Tenho muita tontura. Alguns médicos dizem que era labirintite, outros não. Não durmo bem à noite. O que fazer? Procure se harmonizar com seus irmãos. Procure se harmonizar com seus irmãos, com seus filhos. O que você não pode fazer é pensar, tem que ser assim, vai ser assim. Tem que ser assim, vai ser assim. Inflexibilidade, intolerância. Quando a pessoa muito, eu tenho que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, intransigente. O intransigente sofre e faz as outras pessoas sofrerem. Consequente, o intransigente não tem amigos, nem dentro da própria família não é amiga das pessoas. E também não tem amigo também. Você deveria ser não somente mãe, mas também amigo dos seus filhos, amigo dos seus parentes, amigo de todas as pessoas, amiga de todas as pessoas, amiga dos seus filhos, amiga dos parentes. Aprender também, depois você vai verificar também que aprender a ser amiga da sua mãe. Então, mude, faça uma introspecção. Ame as pessoas e ame a si própria. Ame a si própria. Se você diz, está na Bíblia diz o seguinte, você diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, isso é mentira. Porque se você não ama a Deus, como é que você não ama os filhos de Deus, você vai pensar em amar a Deus? Não vai conseguir, então não ama ninguém, não ama a Deus também. Tá? E também, uma outra frase que diz, Cristo diz, se você não ama quem você vê, que são os irmãos, parentes, mamãe, você não ama as pessoas que você vê, como é que você vai amar Ele, Deus, que você não vê? Então, tem que amar as pessoas, amar, perdoar, entender, ser flexível, saber ouvir, entender, e não somente tem que ser assim, agir teimosamente, isso só vai trazer sofrimento. Né? Então, o resultado aqui, 2 vezes divorciadas, e procure manter um sentimento de harmonia com tudo e com todos. A paz fará com que você supere, a harmonia fará com que você supere todos esses conflitos e seja feliz por ter amigos e mais amigos. Tá? Você tem que chegar num ponto que os filhos vão adorar ir na sua casa, os netos vão adorar ir na sua casa, os parentes vão adorar ir na sua casa.
porque você está sempre com o coração alegre, harmonioso, receptiva. É isso que você tem que fazer. Então, pelas explicações que você contou sobre a sua mãe, explicações de Agasha, Edgar Cayce, Ramatiz, Mestre Masaru Taniguchi, Yogananda, todos eles diriam a mesma coisa. Você sofreu com ela, com sua mãe, que tem um motivo, karma de vidas passadas. Então, já o fato de você ter tido todo esse problema, sua mãe ter rejeitado 3 vezes, ela sentia que vinha o que estava na barriga dela, uma pessoa que foi inimiga dela. Okay? Isso acontece para você, isso acontece para você aprender a amar as pessoas. Não é somente com você. Muitas pessoas que eram inimigas, vêm como irmão, vêm como filha, vêm como marido, sogro, sogra, reencontram-se na terra para aprender a amar e perdoar. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é castigar, não é fazer sofrer, mas aprender a perdoar, aprender a amar o próximo. E quando a pessoa diz, qual a sua missão aqui na Terra, não é somente, eu tenho uma missão. Que missão? Construir prédio? Ficar rico? Não. Ficar famoso? Não. Ninguém tem uma missão desse tipo. A missão é evoluir espiritualmente. E essa evolução espiritual é você engrandecer dentro de você, manifestar cada vez mais o amor. Por isso que, anulando o ego que causa conflito, o ego que causa problemas, é o ego que implica com as pessoas, é ego que faz conflito manifestar, é ego que faz as guerras acontecerem, tudo é coisa do ego. É o choque de ego que faz os problemas acontecerem. Então está na hora de superar tudo isso. Está na hora de superar tudo isso. Superar, manifestar mais amor, humildade. Por isso que Cristo disse, a primeira frase no Sermão da Montanha, bem-aventurados os pobres de espírito, que deles é o reino dos céus. E a pessoa que tem muito ego não sabe perdoar, não sabe elogiar. Não sabe perdoar, não sabe elogiar. É muito rancorosa, muito fechada. Então, aprender a amar. Bem-aventurados os pobres de espírito significa bem-aventurados as pessoas de espírito pobre de orgulho. E muitas vezes a pessoa não consegue estabelecer uma harmonia, não consegue voltar a conversar com a pessoa por causa do ego. Não, ela que vem falar comigo, ela que vem falar comigo. Enquanto mantiver esse sentimento forte de ego, nunca vai ter amizade, nunca vai ser feliz verdadeiramente. Okay? Então, é importante entender, isso não é castigo de Deus, as pessoas se reencontrarem na face da terra. Isso acontece para aprender a amar uns aos outros. Aprender a amar. Quando aprender a amar, anular o ego, aí cada pessoa vai se evoluindo espiritualmente. Pense em Jesus Cristo. Que ideia que você tem de Jesus Cristo? Muito amor. Muito amor, muito amor. E amava todo mundo. Amava as pessoas que eram mais detestadas na época, que eram as pessoas que sofriam de uma doença contagiosa na época, né? Os leprosos. E amava todo mundo. Cristo tinha tanto amor que conversava com os bêbados. Conversava com bêbados. Ter paciência de ouvir um bêbado. É um amor muito grande, né? Muito grande. Sua mãe sofreu muito quando ela regressou para o mundo espiritual. Depois de 49 dias, a pessoa viu um filme da última encarnação, como foi. E ela assistindo tudo isso, ela sofreu e carrega o sentimento de culpa. Por não ter dado amor a você. Então, o que você tem que fazer? Ajude sua mãe. Ajude. Agora é o momento de você ajudar a sua mãe. Mesmo que ela tenha te rejeitado. Mas depois que você nasceu, ela não negou trocar as suas fraldas, não negou dar mamadeira para você, não negou levar ela para o posto de vacina e outras coisas mais. Se analisar, depois que você nasceu, ela te deu muito amor, muita preocupação, tá? Então, manifeste isso, retribua tudo isso. Se Cristo estivesse aqui e você perguntasse alguma coisa para Cristo a respeito da sua vida, o que ele diria? Certeza absoluta, ele diria, perdoe sua mãe, ame sua mãe. Ele diria isso, certeza. Então faça a seguinte tarefa. Durante 21 dias, faça uma oração especial para sua mãe. Evoque o nome dela, pratique umas 20, 30 orações de perdão. Mamãe, eu perdoei, a senhora me perdoa.
Eu e a senhora somos um só perante Deus. Eu a amo, a senhora me ama também. E faça a pequena oração, 30 vezes por dia. Depois, faça 10 minutos de agradecimento. Obrigado, mamãe, obrigado, 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 obrigado. São milhões de almas que estão querendo reencarnar, mas não tem tanta oportunidade para reencarnar. E você teve a oportunidade de reencarnar graças à sua mãe. Então agradeça também, agradeça, agradeça. E depois de oração de perdão e agradecimento, em seguida, leia a chuva de néctar da verdade. Okay? Pergunta número 3, masculino, 60 anos, divorciado. Aos 20 anos comecei a ter convulsões fortes durante o dia que foram controladas pelos medicamentos. Atualmente acontecem com muito pouca frequência e bem fracas, e só durante o sono, enquanto retomo o tratamento por algum motivo. Nenhum dos 5 eletroencefalograma que fiz apontou nada de anormal. O que eu fazer para melhorar a situação? Você sabe se a sua mãe perdeu algum filho, bebê ou recém-nascido? Ou se quando você nasceu, você veio com outro irmão ou irmã junto, ou seja, eram gêmeos e ele morreu? Alguma coisa. Se souber, ore para esse irmão e irmã durante 21 dias. A Sutra Sagrada, chuva de néctar da verdade. Ok? Segundo, leia a Sutra Sagrada, chuva de néctar da verdade, todos os dias, sem falta, para os seus antepassados. Todos os dias. Não, há muitas pessoas que não sabem ser persistentes. Fazem 4, 5 vezes, melhora a situação e para. Isso não é certo. Não é certo porque é agir com o coração interesseiro. Antepassado, vou rezar para você, mas em troca eu quero que você me ajude nisso. Melhorou? Parou de rezar para os antepassados. Isso é falta de gratidão por tantas coisas que eles fizeram para os filhos e para os netos. Então, diariamente, sem falta, ad eterno, leia a Sutra para os antepassados. Nos primeiros meses, leia chuva de néctar. Nos primeiros 2 meses, leia 2 sutras por dia. Chuva de néctar de manhã e palavras do anjo à noite. Ok? E depois do 3º mês, pode ler somente chuva de néctar, é verdade. Mas se quiser continuar lendo as 2 por dia, melhor ainda. Outra pergunta. Como viviam seus pais? Quando os pais vivem em constante desarmonia, conflito, é comum acontecer do filho ter esse tipo de esquizofrenia, ter convulsões, ou esquizofrenia, ou bipolaridade. No caso, era exatamente problema de convulsões que você sofria. Então, é muito comum acontecer quando tem choque. Se isso aconteceu, visualize seu pai e sua mãe. Pense na época que você era bebê, que você tinha 1 ano, 2 anos. Pense seu pai fazendo a oração do perdão para sua mãe e faça 20 vezes. Depois, visualize o contrário. A sua mãe praticando a oração do perdão para o seu pai. Faça isso durante 1 mês. Seu pai praticando a oração do perdão para sua mãe e sua mãe praticando a oração do perdão para o seu pai. Ok? E não deixe de ler a Sutra para os antepassados todos os dias. E uma outra parte que é importante você acrescentar: antes da Sutra Sagrada, leia a revelação divina da grande harmonia. Porque se algum antepassado também teve muitos choques, ainda não se perdoaram, ouvindo a revelação divina da grande harmonia, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra, eles vão se harmonizar lá no mundo espiritual. Pergunta número 4. Masculino, 59 anos, casado. Tenho manchas roxas nas pernas do joelho para baixo. Já procurei tratamento, mas disseram não ter cura, e que é circulação. Não dói, não incha, mas gostaria de que desaparecesse. O que devo fazer? Bom, querer é poder, a fé remove montanhas. Se você praticar, acreditar, vai resolver o problema e a mancha vai desaparecer. Se você nasceu com essas manchas, já nasceu, então é uma coisa kármica. Mas o fato de ser kármica e ter nascido com esse problema não significa que não vai ficar, não poderá ficar curado. Outro dia eu contei o caso da preletora Maria Celeste, que nasceu com 70% do rosto manchado de vermelho. E o médico disseram que era rosácea. E então, recordando que eu disse na ocasião, eu falei para ela, após ela ter feito um relato de experiência, que se tratava de algum antepassado que tinha morrido queimado. Então ela disse: mas se morreu queimado,
Eu disse, morreu queimado, mas não do fogo. Então ela disse, mas se morreu queimado, só pode ser do fogo. Mas esse não foi. Posteriormente, uns 3 ou 4 dias depois, ela estava numa igreja e lembrou um fato que o pai aconteceu do tio do pai, que era português, vivia, né, em Portugal e trabalhava na roça. Começou a chover, trovejar, ele se encostou numa árvore para se proteger da chuva. Aí um raio atingiu a árvore que ele estava bem encostado e morreu eletrocutado pelo raio. Então ela lembrou, falou, então morreu queimado, mas não do fogo. Aí que está a resposta do que o professor falou, exatamente isso. E na noite, ela orou para o pai, leu a súplica, falou, pai, me diga o nome do seu tio que morreu atingido por um raio em Portugal. E à noite o pai apareceu em sonho e falou, filha, anote o nome dele. E era um nome longo, bem nome, tinha 5 ou 6 sobrenomes. Ela escreveu, foi para a regional Recife, ela era paulista, mas morava em Recife, tinha umas 12 pessoas na regional, pediu um por um para que todos pudessem ajudar na leitura da Súplica Sagrada para o tio-avô. Na hora da suta, quem me contou isso foi a pretora, saudosa pretora Ilona, que eu nem sabia dessa cura. Ela me contou que as manchas foram desaparecendo, e desapareceram completamente. Então, por isso que se algum antepassado seu morreu vítima de uma queimadura, de algum acidente, alguma doença na perna, não procure saber como foi, apenas ore para eles todos os dias, chuva de neta da verdade para os antepassados. Caso tenha uma informação de algum parente que venha dizer, eu tenho um tio nosso morreu assim, então, sabendo quem foi, leia a Súplica 21 dias especialmente para esse tio. Apenas não que se preocupar quem é, deixa que naturalmente. Algumas vezes é importante saber. Nesse caso, para identificar, às vezes ninguém sabe, às vezes é um bisavô, ninguém tem essa informação, você lendo todos os dias para os antepassados, pelo sobrenome, oferecendo a súplica pelo sobrenome do pai, sobrenome da mãe, e no caso, por você casar, sobrenome do sogro e da sogra, algum antepassado que tem o mesmo sobrenome, lá no hospital, avô, bisavô, tataravô, eles vão receber orações, ok? E também no outro horário, para todos os antepassados, sem falta. E outro detalhe também, e pense na perna, não é seu braço não tem mancha. Então, olhando bem a pele do braço, fixe a cor da pele e agradeça, obrigado. Ela já está na mesma cor, já está na mesma cor do meu rosto, está na mesma cor da minha pele. Todos os dias agradeça e acredite que isso já está se manifestando. E lendo a súplica para os antepassados todos os dias, de repente você vai notar que ela vai começar a clarear. Feminino, 43 anos, pergunta número 5, casada. Meu marido e eu temos uma cafeteria, não vai bem. Na verdade, trabalhamos para pagar contas, estamos todos atrasados, com pendência no Serasa e tudo mais. Começamos essa cafeteria muito bem, tínhamos um sócio que é irmão do meu marido e não deu certo, ele saiu da sociedade. Ficamos só nós. Depois descobrimos que ele fazia magias que não são de luz e manda para nós. Manda magia negra, né? E para a cafeteria fechar. Meu esposo, depois disso, não fará mais com ele, sua família passou a ignorá-lo. Ignoraram, pois ficaram do lado do seu irmão. Estamos pensando em fechar, pois nada dá certo e quando dá é pouco tempo. Ponemos uma cidade pequena e minha sogra faz fofoca piorando nossa situação. Amamos esse negócio, sempre colocamos nosso coração lá, mas está ficando insustentável. O que fazer? Eu já mencionei várias vezes, aquele fato da moça lá de Presidente Prudente que não conseguia emprego, não prosperava porque não havia perdoado com quem trabalhou. Não havia perdoado a pessoa com quem trabalhou. Ela assistiu, né, aparece o seminário que eu fiz na cidade de Presidente Prudente, chegou em casa, começou a praticar a oração do perdão. E o que aconteceu? Dia seguinte apareceu o ex-patrão pedir perdão pelo erro que cometeu, de tê-la demitido, e pediu perdão e convidou para voltar a trabalhar. Isso simplificando rapidamente, e cito outros casos também. Okay? Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer. Então, vamos recapitular. Enquanto você não perdoar o seu cunhado e não perdoar a sua sogra, vocês não vão prosperar. Mesmo que vocês fechem a cafeteria e vocês abram a cafeteria numa cidade grande, vai dar na mesma.
Enquanto não perdoar, você não vai avançar. Enquanto não perdoar, não tiver harmonia no coração de vocês não vão conseguir deslanchar. O trem deslancha porque o trilho está em harmonia, está no lugar certo, não está nem um centímetro para dentro, nem um centímetro para fora. Está em total harmonia. A harmonia é ordem, está na ordem, está em ordem. A harmonia é ordem. E a nossa bandeira está muito claro, ordem e progresso. Você vai progredir quando tiver ordem no coração, harmonia no coração. Então, o que vocês têm que fazer? É oração do perdão 30, 40 vezes, 50 vezes, até perdoar. 50 vezes por dia para o cunhado e 50 vezes por dia para a sogra, até perdoar, até perdoar. Aí coisas começam a mudar, ok? E leiam 2 sutas por dia para os antepassados diariamente, chuva de néctar, da manhã, palavra do anjo à noite. E leia a revelação divina da grande harmonia, que vai ser muito importante para os antepassados, mas para vocês também. Reconcilia-te com todas as coisas certas. Se fores vítima de algo atingido por micróbios ou por espíritos baixos, é sinal que não está em harmonia com tudo e com todos. Sinal que você, se for vítima de algo, é porque não está em harmonia com tudo e com todos. Vocês estão sendo vítima da parte financeira, porque não está em harmonia com o cunhado, não está em harmonia com a sogra. Então, reflexiona, perdoe. Não é estou com vontade, não estou com vontade. Se quiser prosperar, faça. Se quiser prosperar, perdoe a sogra, perdoe o cunhado, ok? Durante o dia, além da oração de perdão, 30, 40 vezes por dia para cada um, agradeça 1 hora por dia para o cunhado, na parte da manhã 1 hora por dia para a sogra, todos os dias, você e seu marido todos os dias, obrigado, 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 obrigado. Faça isso. E não deixe de ler a sua para os antepassados. Aí vocês vão ver, tudo vai mudar, começa a melhorar. Não deixe de ler a sua para os antepassados 2 vezes por dia, chuva de néctar, manhã, palavra do anjo. Não deixe para a declaração do perdão para a sogra e para o cunhado. Pergunta número 6. Feminino, 58 anos, casado. A família da minha mãe tem muitos casos de doenças gástricas graves e na do meu pai tem doenças de pele. Agora estou com problemas gástricos e lesões na pele. O que posso fazer para me curar? Verifique todos os antepassados que morreram com problema gástrico ou problema da pele. Faça uma sutra especialmente para essas pessoas, seus antepassados que tiveram esse problema. Ok? E façam em outro horário para todos os antepassados, todos os dias sem falta. Não vai pensar, eu estou fazendo para AB, ABCD, fulano, ciclano, então não precisa para os antepassados. Não, precisa para os antepassados e precisa também para essas pessoas que faleceram. Para essas pessoas que faleceram com esse problema gástrico ou problema na pele, leia 21 dias. Especialmente para eles, sempre no mesmo horário. E para todos os antepassados, eternamente, eternamente. Okay? Enquanto estiver na Terra, faça. Outro detalhe, sorria mais e reclame menos. Sorria mais e reclame menos. A pele é onde manifesta as nossas emoções. Quando nós ficamos com problemas de insatisfação, mau humor, tristeza, raiva, manifesta na pele, não manifesta na pele. A pessoa que vive com aquela docidade e harmonia total, a pele é bonita. Mas a pessoa que está sempre implicando, irritada, veja como a pele não é bonita. Uma vez, mas várias pessoas perguntaram para a professora Teruco Taniguchi, professora, que creme que a senhora usa para sua pele ficar tão bonita? Ela disse, creme do amor. Do amor. Amar uns aos outros, amar todas as pessoas. Consequentemente, vai refletir no corpo, vai refletir na pele, o seu emocional, o seu sentimento. Isso é psicossomático. Psique, 2 palavras gregas. Psique vem do grego, psico vem do grego psique, mente, alma. Soma, vem corpo, também do grego. O que está na mente você joga para o corpo. E no corpo, a parte da pele, começa a manifestar também um sentimento de insatisfação, de reclamação, de ódio, ressentimento. Okay? Então sorria, ria e sorria mais. Não reclame. Agradeça 10 mil vezes por dia que você não vai ter tempo de reclamar. Agradeça. Tantos motivos para agradecer. Você pode respirar, você pode andar, você pode ver, pode escutar. Agradeça, agradeça, agradeça. Você tem casa, você não está passando fome. Agradeça, agradeça, agradeça. Ok?
Agradeça 10 mil vezes por dia, 20 mil vezes por dia. Não paga imposto e é muito bom. É muito bom. Diariamente ele ajuda com os antepassados sem falta. Um rapaz de 23 anos, lembro que faz uns 20 e poucos anos que aconteceu isso. Ele tinha manchas na pele, muitas manchas na pele, e dermatologista não conseguia curar. Eu falei, uma das causas que manifesta na pele também pode ser, conforme está no livro Amor entre Pais e Filhos, pode ser túmulo que está imundo, sujo. Vai lá limpar. A pessoa do Japão disse. Então eu falei para esse rapaz, vai lá lavar, verifique se está tudo bem. Vai lá, já leva um balde, vassoura, detergente, lave a superfície. Ele foi com a esposa, lavaram, esfregaram. Alguns dias depois, a mancha dele ficou limpinha, bonitinha. Tá bem? Pergunta número 7. Feminino, 62 anos. Há 1 ano e meio, mais ou menos, feri de leve um pedaço de plástico duro o bico do meu seio esquerdo. Desde então, venho sentindo ardor que me incomoda bastante. Fui ao médico, fiz exame e não encontraram nada. Fiz o tratamento, mas o incômodo continua aqui fazendo. Olha, você não mencionou o estado civil. E é muitíssimo importante ter informado, ok? Exatamente por essa situação. Seios representa papai, mamãe. Representa papai, mais propriamente papai. Representa também o marido, ou a pessoa que você chama de papai. E ressentimento do cônjuge manifesta no seio também. Ressentimento do papai também manifesta no seio. Por isso, você deve praticar oração do perdão para o seu marido. Não sei se você está casado ou separado, é aí o motivo que não vê essa informação. Você só colocou idade e sexo. Então, se você teve um outro casamento, para esse primeiro marido, 30 a 40 vezes por dia oração do perdão durante um mês. Se teve o primeiro casamento, está no segundo, e no segundo também teve uma série de conflito, também para o primeiro e também para o segundo, 30 a 40 vezes por dia oração do perdão. Ok? E ler lições para o cotidiano. Agora, o que eu vou dizer agora não tem nada relacionado à pergunta anterior. Livro Chave da Beleza e Saúde, página 142, primeira edição, diz o seguinte: o corpo carnal está associado a pessoas, o corpo carnal está associado a pessoas íntimas da família, parentes, pessoas íntimas dela, parentes e família. Assim sendo, diz o mestre Marcelo Tanigotti, quaisquer tumores que se manifestam no corpo, sarcoma, câncer, quisto, etc., são concretizações de tumores mentais, emocionais, formados pelo conflito entre familiares. Aquele ressentimento, mágoa, ódio que você guarda, manifesta no corpo carnal. Principalmente quando está ligado a alguém da família, algum parente. Por isso que sarcoma, câncer, quisto, etc., é a consequência desse estado de conflito que você guarda. Aí o mestre cita o caso da senhora Nonaka. Naquele tempo estava morando em Tóquio, temporariamente separado do marido. Leu o referente, temporariamente separado, não de divórcio, né, que o marido trabalhava em outra província. Lembrou de um fato: seu marido, o senhor Kenshiro, tinha na região glútea um calombo do tamanho de uma maçã. A região glútea é enorme, um calombo grande. E ela pensou, isso também é tumor formado no corpo, portanto deve ser a concretização de algum tumor mental formado pelo conflito entre familiares. E pôs-se a refletir, começou a refletir. Com que pessoa a família do meu marido e eu estamos em desarmonia? Com que pessoa a família do meu marido e ela estão em desarmonia? Será que há entre familiares alguém que esteja magoado conosco? Olha que análise sincera. Então ela lembrou de que depois que ela se casara com Kenshiro, não havia oferecido a oração à alma da primeira esposa, que ele era viúvo. E nem sequer nenhuma vez. Talvez a alma da primeira esposa ainda não tivesse encontrado a paz, continuando apegado ao marido. Talvez esse apego tivesse aparecido concretamente sob forma de calombo na região glútea do marido. Tendo assim referido,
a senhora Nunaka escreveu uma carta para o marido pedindo-lhe que informasse o nome completo da falecida esposa e também a data de sua morte. De posse desses dados, ela procedeu uma oração à alma da falecida esposa, primeira esposa do marido. E diariamente começou a oferecer a leitura da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. E o calombo do marido, na região glútea, que era dura como uma bola de beisebol, dura para ser uma pedra, foi amolecendo gradativamente e tornou-se pouco enrugado, ficando pouco enrugado. E uma parte com a cor avermelhada, apresentando um aspecto semelhante ao de um figo maduro. Nessa época, o marido trabalhava no hotel, ele era responsável por preparar o furô, o banho de imersão. E nesse dia, 23 de novembro, estava sendo realizado uma atividade nesse hotel somente com os preletores da Seichonoye. Era uma convenção de preletores da Seichonoye. E foi com uma alegria muito grande, com uma emoção muito grande, uma satisfação dele estar trabalhando no hotel e preparando toda a casa de banho para os preletores se banharem nesse furô, nesse banho de imersão. Depois que todos se banharam, então ele se jogou, ele se lavou. O furô, a pessoa não vai se banhar com sabonete dentro do furô, não. Ele se banha fora, depois entra no furô, na água quente, para aquecer o corpo. Mas ele se lava fora. Então ele fez tudo isso, depois que todos saíram, falou, agora é minha vez. Aí ele foi se banhar, foi aí que ele notou que aquele tumor na região glútea havia desaparecido. No mesmo dia, correndo, ele foi lá, contou para os preletores e acabou fazendo o relato nessa convenção dos preletores da Seichonoye. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe. Olá, sejam bem-vindos ao SNcast, o podcast da Seichonoye. Eu sou Patrícia Helena Arini Nogues, preletora da Seichonoye, e hoje nosso podcast vai falar sobre como melhorar o relacionamento com o meu chefe. Para isso, vou utilizar o livro-texto A Verdade da Vida, volume 15, e a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. E esses livros estão disponíveis na livraria virtual www.livrariasni.org.br. No livro A Verdade da Vida, volume 15, na página 66, Mestre Masaharu Taniguchi nos diz o seguinte: há alguns dias recebi uma carta de um leitor da revista Seichonoye dizendo que é um servidor público e que constantemente entra em choque com seu chefe. Este o repreende asperamente por falhas insignificantes que seriam toleradas se fossem cometidas por outras pessoas. Magoado com as injustiças do seu chefe e na tentativa de tornar seu trabalho mais agradável, tem lido diversas publicações de conteúdo religioso, mas sem resultado satisfatório. O leitor temia que, ao continuar tal situação, ou ele pediria demissão ou acabaria sendo dispensado, pois não estava conseguindo suportar essa tensão. E termina a carta pedindo-me alguma solução para o caso. Respondi-lhe então em resumo: você quer receber bondade e ser bem tratado pelo seu chefe? Só quer receber sem dar nada em troca. Nunca pensou em ser bondoso com o seu chefe, por isso você não é feliz. Na carta que me escreveu, sinto apenas um desejo de receber minha ajuda sem nada me oferecer. Este mundo é justo, devolve-lhe apenas o equivalente ao que você dá. Na Seichonoye, esta verdade é denominada lei da mente. Só recebemos aquilo que damos. A bondade é retribuída com bondade. Se você só pede, os outros também só pedirão a você. Se critica os outros, será criticado. Pare de se queixar do seu chefe, achando-o parcial na avaliação dos trabalhos. Viva a partir de agora sob o lema da bondade e da gratidão, conforme a filosofia da Seichonoye. Agindo dessa maneira, seu chefe também o tratará com bondade e gratidão.
Aliás, você deveria ter sido mais grato a ele até agora. Você consegue o seu sustento graças a ele que lhe atribui tarefas. No entanto, você nunca se sentiu grato a ele, só reclama e vive odiando-o. Assim, é natural que ele o trate com antipatia. Procure-o hoje mesmo e diga-lhe que, movido por um certo fator, compreendeu o quanto esteve errado por não ter manifestado sentimento de gratidão a ele e peça-lhe perdão pelas atitudes que tem tomado até agora. Demonstre que está sinceramente grato pelos benefícios que tem recebido. E a partir de amanhã, para provar a autenticidade de seus sentimentos, faça gentilezas ao seu chefe, limpando a mesa dele, arrumando os seus papéis e etc. Como se trata de um ato movido pela sinceridade, sem o intuito de bajulação, o seu orgulho não será ferido. Pratique pequenos atos de bondade que estejam ao seu alcance e verá que a desarmonia com o seu chefe desaparecerá paulatinamente e o trabalho se tornará agradável. Talvez esse seja um ponto, em que a gente passe por algumas situações, talvez parecidas com esse relato aqui que o mestre Masaharu Taniguchi conta no livro, e que muitas vezes nós precisamos parar para observar, Será que essa desarmonia que eu estou vivendo no meu trabalho também não pode ser um reflexo do relacionamento com os meus pais? E aí vem um outro ensinamento do mestre, que consta na revelação divina da grande harmonia, que ele diz assim: reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Quando se efetivar a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo. Quando todo o universo se tornar teu amigo, coisa alguma do universo poderá causar-te dano. Esta é a razão por que te ensinei outrora que era necessário te reconciliares com teus irmãos antes de trazeres oferenda ao altar. Dentre os teus irmãos, os mais importantes são teus pais. Mesmo que agradeças a Deus, se não consegues, porém, agradecer a teus pais, não estás em conformidade com a vontade de Deus. Reconciliar-se com todas as coisas do universo significa agradecer a todas as coisas do universo. Ser tolerante ou ser condescendente não significa estar em harmonia do fundo do coração. A reconciliação verdadeira será consolidada quando houver recíproco agradecer. Mesmo que agradeça a Deus, aquele que não agradece a todas as coisas do céu e da terra, não consolida a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra. Não havendo a reconciliação com todas as coisas do universo, mesmo que Deus queira te auxiliar, as vibrações mentais de discórdia não te permitem captar as ondas da salvação de Deus. Quando nós estamos em harmonia com todas as pessoas, coisas e fatos, e aí com certeza isso tem que começar em casa, Porque de uma certa forma os nossos superiores representam aquilo que nós vivemos em casa, o nosso relacionamento, com os nossos pais. E aí se nós não estamos em harmonia com todas as coisas, pessoas e fatos, nós não conseguimos captar as orientações de Deus. E aí nós não conseguimos seguir o caminho natural do Filho de Deus que somos, que é o caminho do sucesso e da prosperidade. Quando nós conseguirmos olhar e nos harmonizarmos com o todo, com certeza essa harmonia se restabelecerá e nós então passaremos a viver em conformidade com a vida que temos. Quando ele fala aqui desse relato, desse rapaz, ele traz para nós também que muitas vezes nós queremos receber, mas nós não proporcionamos às pessoas aquilo que nós queremos receber, O relacionamento com os nossos superiores, muitas vezes, eles nos faz achar que só nós temos o direito, E esquecemos que nós também precisamos nos doar mais. Quanto mais eu faço algo em benefício do outro, mais eu estou nessa sintonia com Deus e faço Deus se manifestar na minha vida. E, na verdade, a harmonia é algo que nos permite viver de uma forma onde tudo vai transcorrer naturalmente, onde o nosso ego nunca vai se inflamar, porque nós estamos entendendo que tudo é para o nosso crescimento.
Eu já passei por essa situação em algumas vezes, né, de achar que eu estava levando bronca quando eram feitas algumas correções, talvez, no meu trabalho. E aí um dia eu passei a observar e tentar entender, né, e o olhar que me fez mudar foi exatamente olhar o meu chefe e dizer: se ele está me corrigindo é porque eu posso ser melhor. Isso fez uma grande diferença, porque aí eu já não me machuco mais, né? Não me permiti mais ficar chateada, ficar magoada, como o próprio mestre diz aqui no livro, né? O meu orgulho não foi mais ferido, porque eu passei a entender que se existe algo a ser corrigido, significa que o meu chefe tem um olhar para mim de que eu posso ser melhor do que aquilo que eu estou apresentando. Isso faz com que a gente se sinta feliz, né, de poder melhorar a cada dia mais, de poder exteriorizar aquilo que nós temos de melhor, que é o Filho de Deus que somos, e aprender com todas as questões que nós passamos, né? Isso faz com que a gente realmente cresça. Isso é um grande exercício para que nós possamos, então, entender e fazer a diferença no nosso dia a dia e no nosso trabalho, tá? Nós agora pararemos para um breve intervalo, retornaremos em segundos para darmos algumas dicas de como melhorar esse relacionamento. Fique comigo. Você quer descobrir mais sobre a meditação Shin-Soka? O mais novo lançamento da Seicho no Ie vai te ajudar a conhecer melhor essa prática tão fundamental em nosso dia a dia, que vai te levar a descobrir o seu tesouro interior e manifestar o ser divino que você é. Esse é o livro Meditação Shin-Soka, Ver e Contemplar Deus. Com a história da meditação, explicações detalhadas, guias práticos e relatos de experiência, é uma leitura ideal para qualquer um que busque uma vida mais feliz. Adquira já o seu em nossa livraria virtual www.livrariasni.org.br. O link também está na descrição deste podcast. Muito obrigado! Estamos de volta e agora com uma reflexão bem importante. Imagina se o seu chefe for alguém da sua família. Como você iria lidar com isso? Olha que dica simples, né? Nós precisamos entender que as relações do nosso trabalho devem ser pautadas nos pilares da ética e do profissionalismo, independente das relações pessoais que possam existir entre os níveis hierárquicos de uma empresa. O que precisa ser preservado é o propósito da empresa e o respeito mútuo. Quando nos vemos como filhos de Deus, conseguimos ver o outro como tal, e isso é primordial. Um outro ponto importante é quando nós conseguimos respeitar a individualidade do outro, aceitar quem ele é exatamente como é, fazendo o que ele deseja. Nós vamos deixar fluir a vida de Deus que habita em cada indivíduo. E assim, como está escrito na Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, na página 26, quando Deus se revela, realizam-se o bem, a justiça, a misericórdia. Por si se instala a harmonia, ajusta-se cada um em seu respectivo lugar e não há dissensões. Não há quem lese o próximo, não há quem adoeça, não há quem sofra, não há quem seja miserável. Ou seja, tudo flui naturalmente e o sucesso é certo. Existem dois filmes que nos trazem algumas reflexões bem importantes com relação a esse relacionamento entre chefes e subordinados, né? Um deles é O Diabo Veste Prada, que é uma história que gira em torno de uma jornalista iniciante e a editora-chefe de uma revista. E aí, quem lembra, a gente normalmente lembra mais da chefe, né, a Miranda, que é uma líder bem agressiva e com uma gestão extremamente autoritária, onde os funcionários a veem com muito medo e não respeito.
E aí, no decorrer do filme, podemos notar, né, que, na verdade, ela utiliza a sua autoridade mais como um escudo das suas vulnerabilidades. Então, traz para nós aí um sentido de que atrás daquele mundo glamuroso da moda, existem seres humanos que naturalmente têm falhas, né? Na Seitianoye, nós não temos falhas, né? Nós somos perfeitos. Mas, talvez por conta da nossa postura mental, nós tenhamos que ajustar ela para que possamos manifestar Deus na sua plenitude. Então, essas falhas consideradas aqui, né, no filme, podem ser para nós os nossos aprendizados, né? Talvez a mente tenha distorcido em alguns conceitos e a gente precisa só entrar nessa sintonia. E aí o filme traz um grande aprendizado, tanto sobre o aspecto pessoal quanto profissional. Essa jovem jornalista, né, que no filme ela se chama Andy, ela desde o início a gente vê ela em um conflito sobre os seus valores pessoais e as suas aptidões, esquecendo que realmente lhe é importante. Como resultado, ela não consegue estabelecer o equilíbrio. E aí o filme vai mostrando para nós, né, que muitas vezes a falta do conhecimento dos nossos princípios faz com que nós tenhamos aí uma furada na nossa vida, né? Então nós precisamos entender que nós podemos chegar no ponto, né, que nós queremos, mas precisamos ver o que é importante também ao redor. A família, amigos, às vezes um relacionamento amoroso, e que este conjunto estando em harmonia, naturalmente o sucesso é infalível, né? E tem um outro ponto, um outro filme também que é bem interessante e que traz para nós talvez com outro olhar, que é um senhor estagiário, que é o Ben, né, que é um senhor no auge dos seus 70 anos, e ele se torna estagiário de uma empresa onde a Jules, que é a Anne Hathaway, que ela é CEO da empresa e ela convive com muitas questões sobre a liderança. A empresa está em crescimento, né, e ela tem que lidar com o medo de não conseguir comandar o negócio, juntamente com as responsabilidades de ser mãe e esposa. Mas aí também traz um olhar dela, né, quando a idade dele, né, quando ela conhece esse estagiário, esse olhar para a idade que talvez não vá dar conta. E aí o filme vai mostrando, né, que o estagiário em si, ele convive com os demais estagiários que são mais jovens. Ele tem a dificuldade, às vezes, né, na área tecnológica, mas que a forma como ele lida com os aprendizados e com as experiências faz com que ele também esteja presente e ajudando todas as pessoas, né, da equipe e também a chefe a fazer com que o dia a dia se torne mais suave. Quando nós conseguimos olhar esses dois filmes e ver que são bem distintos, mas que trazem para nós reflexões de relacionamentos entre chefes e subordinados, nós passamos a entender que a nossa missão é manifestar Deus e viver os seus atributos no nosso dia a dia. Ao vivermos a vida do Filho de Deus, os nossos talentos se manifestam e passamos a trabalhar com alegria e gratidão. Quando trabalhamos com alegria e gratidão, a produtividade aumenta, a qualidade do trabalho melhora e o sucesso é certo. Então nós precisamos entender que eu não trabalho sozinho, mas eu também não preciso ficar preso às minhas questões. Quanto mais eu consigo, né, me harmonizar com as pessoas, ajudar naquilo que for preciso, mais eu vou conseguindo manifestar Deus, né, manifestar esses atributos no meu dia a dia e fazer com que não só o meu trabalho seja algo prazeroso, mas a minha vida ela se torna leve e aí essa conexão com Deus é muito mais fácil, fazendo com que tudo transcorra, né, de modo natural. Então é importante que nós reflitamos sobre os nossos relacionamentos, não seja só com o chefe, mas também com os colegas de trabalho, de que forma nós estamos olhando, de que forma nós estamos vivendo e manifestando Deus no nosso dia a dia.
para que realmente nós possamos entender e talvez mudar alguns conceitos, mudar algumas posturas, mudar alguns pensamentos, para que realmente a gente vá de encontro com este ensinamento grandioso de que é viver o Filho de Deus no nosso dia a dia, trazendo alegria e gratidão a tudo o que nós fazemos. Vamos agora então finalizar esse nosso podcast com você mentalizando seu chefe. Traz aí, a figura do seu chefe ou do seu companheiro de trabalho em que você não tem tanta harmonia assim, e acompanhe mentalmente a revelação divina da grande harmonia que farei com vocês agora. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Quando se efetivar a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo. Quando todo o universo se tornar teu amigo, coisa alguma do universo poderá causar-te dano. Se és ferido por algo, ou se és atingido por micróbios ou por espíritos baixos, é prova de que não estás reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Reflexiona e reconcilia-te. Esta é a razão por que te ensinei outrora que era necessário te reconciliares com teus irmãos antes de trazeres oferenda ao altar. Dentre os teus irmãos, os mais importantes são teus pais. Mesmo que agradeças a Deus, se não consegues, porém, agradecer a teus pais, não estás em conformidade com a vontade de Deus. Reconciliar-se com todas as coisas do universo significa agradecer a todas as coisas do universo. A reconciliação verdadeira não é obtida nem pela tolerância nem pela condescendência mútua. Ser tolerante ou ser condescendente não significa estar em harmonia do fundo do coração. A reconciliação verdadeira será consolidada quando houver recíproco agradecer. Mesmo que agradeça a Deus, aquele que não agradece a todas as coisas do céu e da terra, não consolida a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra. Não havendo a reconciliação com todas as coisas do universo, mesmo que Deus queira te auxiliar, as vibrações mentais de discórdia não te permitem captar as ondas da salvação de Deus. Agradece a pátria, agradece a teu pai e a tua mãe, agradece a teu marido ou a tua mulher. Agradece a teus filhos, agradece a teus criados, agradece a todas as pessoas, agradece a todas as coisas do céu e da terra. Somente dentro desse sentimento de gratidão é que poderás ver-me receber a minha salvação. Como sou o todo de tudo, estarei somente dentro daquele que estiver reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Não sou presença que possa ser vista aqui ou acolá, por isso não me incorporo em médiuns. Não penses que chamando por Deus através de um médium, Deus possa se revelar. Se queres chamar-me, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra e chama por mim, porque sou amor. Ao te reconciliares com todas as coisas do céu e da terra, aí então me revelarei. Revelação divina da noite de 27 de setembro de 1931. Essa é uma prática bem importante e bem bacana de nós fazermos, talvez, não só com as pessoas do nosso trabalho, mas também com alguns familiares que às vezes nós nos desentendemos. E aí, quando nós entramos nesta vibração de reconciliação, nós conseguimos, então, fazer com que tudo volte, com que se estabeleça a harmonia e tudo volte a fluir naturalmente. Se você chegou até aqui nesse podcast, vou pedir que nos avalie com 5 estrelas para que nosso conteúdo apareça mais nas buscas. Compartilhe também com algum amigo ou conhecido que você sabe que está passando por essa situação e que gostaria de ouvir algumas dicas. Siga nossas redes sociais para acompanhar os próximos lançamentos e acesse o nosso portal para encontrar uma associação local mais próxima a você. Não se preocupe, os links aparecem na descrição deste episódio. Obrigado por estar aqui e até o próximo episódio. Muito obrigado. Você já se perguntou sobre o que é a verdadeira felicidade? A alegria não é apenas um conceito, é uma experiência vivida. É a liberdade de ser autêntico
e a certeza de que a jornada espiritual é um caminho para a felicidade duradoura. Vem aí o Seminário Geral de Treinamento Espiritual com oferenda de trabalho, Seminário de Carnaval. De 10 a 13 de fevereiro de 2024, nas 7 academias de treinamento espiritual da Seichonoye. Amazônia, Pará. Santa Fé, Bahia. Goiás. Minas Gerais. Curitiba, Paraná. Santa Tecla, Rio Grande do Sul. Ibiúna, São Paulo. Saiba mais em sni.org.br ou pelo WhatsApp 11 50 14 22 17. Uma experiência com reflexões profundas e autoconhecimento espera por você. Junte-se a nós nessa celebração única. Muito obrigado! Qual é o antídoto para o sofrimento? Vamos antes pensar em uma pérola. Ela é uma ferida cicatrizada. Surge da transformação de um grão de areia que fere o delicado interior da ostra. Mesmo que seu caminho tenha sido tortuoso, é possível transformar o sofrimento com amor. Vem aí o Seminário de Treinamento Espiritual para Jovens Mulheres, a força transformadora do amor. Venha descobrir a pérola que existe em seu interior. O Seminário para Jovens Mulheres nos proporciona que a gente se reencontre com nós mesmas, com a nossa verdadeira essência. Eu adquiri mais autoconfiança, mais autoestima e pude no dia a dia usar minha potencialidade como filha de Deus para o meu trabalho, meus relacionamentos e minha vida pessoal. Descobri na minha essência que eu sou filha de Deus e posso ser feliz a qualquer momento. Através dele, eu pude conhecer o poder da harmonia e reconciliar comigo mesma e com os meus pais. É uma oportunidade de conectar-se com si mesma e com Deus. A gente lembra a felicidade e a alegria que é ser mulher. Eu espero que esse convite se estenda a todas as meninas, a todas as regionais. Tenha certeza de que nada será como antes, será muito melhor. Agora não sou eu que estou falando. Veja os relatos das nossas meninas. Vivemos uma imersão e nessa imersão, com tanto acolhimento, com ausência de julgamento, nós estamos entre amigas e sob orientação de Deus, com certeza, todos os problemas podem ser solucionados. Venha para o nosso queridinho, o Seminário de Treinamento Espiritual para Jovens Mulheres. Nós estamos te esperando na porta do Salão Nobre de Braços Abertos.